pesca da tainha é uma grande coisa em Laguna, sul de Santa Catarina. Esses pescadores, eles não trabalham sozinhos não, eles jogam as redes por cima e por baixo eles contam com a ajuda dos golfinhos, chamados por aqui de os bons botos. Os botos, num movimento sincronizado, cercam o cardume de peixes e emitem um sinal, cada um a seu modo, e no momento certo para que o pescador lance a tarrafa ao mar. Senão a ele nós não temos condições de pegar o peixe, porque a gente conhece o peixe, nós pescadores aqui conhecemos o peixe passando, mas não é todo peixe, o que vem de meia água assim para baixo, isso aí nós já não vimos, e o boto vê, e ele cerca para nós, cerca o cardume, aí sem ele não se faz vantagem na pescaria, só com ele mesmo. Como foi que esses golfinhos aprenderam a trabalhar em conjunto com os humanos, hein? E mais importante, né? O que é que os humanos aprenderam nessa parceria aí entre as espécies? Esse é o nosso tema de hoje. Por ser um animal inteligente, o golfinho é protagonista das pesquisas científicas mais curiosas, para não dizer as mais esquisitas que eu já vi. Talvez os casos mais conhecidos venham de instituições militares. Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia são conhecidos por treinar esses animais para detectar mina submarina, para recuperar equipamento perdido debaixo da água, ou até para identificar a aproximação de embarcações ou mergulhadores inimigos. E esse tipo de coisa mexe com a imaginação da gente, né? Todo tipo de especulação. Em 2005, o furacão Katrina destruiu instalações da Marinha dos Estados Unidos. E aí, imediatamente surgiram boatos de que golfinhos altamente treinados para o combate e armados com metralhadoras teriam escapado da base. Ninguém nunca provou nada, né? Então essa história aí do golfinho dos Estados Unidos com metralhadora na cabeça tem tudo para ser mentira, mas tem outras histórias, até mais esquisitas, que são absolutamente verdadeiras. Você já ouviu falar de um cara chamado John Lilly? Esse é um cientista que pesquisava a natureza da consciência humana, as substâncias enteógenas, aquelas que alteram as nossas percepções, e também a comunicação entre humanos e animais. Às vezes, esse cara misturava todos esses temas numa mesma linha de pesquisa e aí coisas estranhas aconteciam. Foi num dos laboratórios dele que uma estudante com apenas 20 anos teria tido relações meio libidinosas, sabe como? Com golfinhos. Um golfinho chamado Peter, em específico. O nome dessa pesquisadora era Margaret Lovatt. E a tarefa dela era ensinar inglês para o golfinho. Só que aí o bicho estava no meio da puberdade e chegava ali sempre meio afim, assim, né? Então a Margaret, ela deixava o bicho se esfregar nela maliciosamente. Aí numa entrevista ela esclareceu: o comportamento do golfinho era sexual, o meu era apenas sensual. Esse mesmo cientista, o John Lilly, que deixou isso acontecer num dos laboratórios dele, também experimentou dando LSD para os golfinhos, o que fez com que ele perdesse muita credibilidade, né? Dizem que se hoje as pesquisas científicas com essas substâncias aí, LSD, ketamina, psilocibina, se hoje essas pesquisas não recebem financiamento ou incentivo, é por conta desse cara. É que também não foi só isso, né? Além de transformar o laboratório num motel para golfinho e de drogar os bichos, o John Lilly também usava substâncias que ele estava pesquisando lá. Então ele estava pesquisando ketamina, ele ia lá e tomava. Aí foi chamado de viciado. And it's not clear to me whether you were or were not addicted to the substance. Well, when one doing research on a substance, one takes it so frequently that outside observers can say you're addicted, but that's a very bad definition of addiction. Any good research is obsessive and compulsive. E tomando ketamina, o John Lilly teve umas viagens meio malucas aí, em que ele teria conversado com alienígenas. Esses alienígenas teriam revelado a ele a existência de duas facções que estão por aí manipulando a humanidade. Uma dessas facções seria malvada e teria o objetivo de nos induzir a construir uma superinteligência artificial que transformaria esse planeta num zoológico. Um zoológico em que nós humanos seríamos a principal atração. Já a segunda facção alienígena do John Lilly seria boazinha, né? Estaria tentando evitar esse destino cruel, estaria tentando conservar a natureza e o que resta do planeta. Essa segunda facção seria chamada de ECO, que ao mesmo tempo é uma palavra em italiano e também uma sigla para Escritório de Coincidências Terrestres.
You also mentioned the term echo. What is echo? ECCO. In Italian, it means this is it. But it means to me the Earth Coincidence Control Office. And ECHO runs our lives, though you won't admit it. And you realize there are no discoveries, there are only revelations. E Echo também é o nome do golfinho mais famoso na história da mídia videogame. É Echo the Dolphin, do Mega Drive. É inspirado nessa pesquisa aí, que se não serve como ciência, ao menos serve com uma inspiração maluca aí para algum tipo de arte, né? Tanto que o Echo, o golfinho do jogo, ele também luta contra uma máquina alienígena que quer escravizar a Terra. Esse jogo mexeu muito com a minha imaginação no passado, então eu preciso admitir que, se eu tenho algum interesse por golfinho hoje, ele foi estimulado por esse cientista maluco dopado de ketamina. E foi esse interesse que me trouxe até Laguna, Santa Catarina. Aqui, há mais de um século, acontece uma coisa que só nas últimas décadas começou a ser registrada e estudada como se deve. É uma pesca colaborativa envolvendo humanos e golfinhos. Hoje, além de ser seriamente estudado, para nossa sorte, esse fenômeno também é fartamente documentado. Tão bem documentado que esse meu humilde videozinho aqui talvez nem precisasse existir. Um nome muito importante que eu não posso deixar de mencionar é o do Ronaldo Amboni, o homem que fez essas fotos aí que eu te mostrei. Foi pelas lentes do fotógrafo Ronaldo Amboni que o mundo conheceu melhor o que acontece em Laguna. Ele trocou as redes de pesca pelos equipamentos e não passa um dia sequer sem ir nos moles da Barra. Eu amo a natureza, né? Sou lagunense, eu adoro fotografar os botos, inclusive eu pescava antes disso. Hoje eu tenho ele vivo, gravado para toda a vida na fotografia. Só a presença constante do Ronaldo fotografando esse espetáculo já seria o suficiente para demonstrar que a comunidade local dá valor para essa parceria única entre as espécies. Mas tem outras demonstrações do apreço que Laguna tem por esses golfinhos, ou então botos, como eles são chamados por aqui. Esses bichos são parceiros para toda hora, não só para o trabalho da pesca, não. Eles recebem todas as homenagens que merecem, tem monumento, tem um cemitério com os que já se foram. E algumas mortes desses golfinhos aí foram precoces, trágicas, e aí mobilizaram toda a comunidade. E é isso que nos leva a Os Bons Botos, documentário do Pedro Furtado, que está disponível aqui no YouTube. O momento mais sensível desse filme, que se eu fosse você eu veria, é o que trata das ameaças que esses botos enfrentam. Uma das piores são as lanchas e os jet skis. Lancha de porte grande a 60, 50 por hora. Quando vem um jet ski ou mais de um, vários, geralmente quando a mãe está com filhote, ou ela vem perto do barranco e espera passar, ou ela vai no meio do canal e fica. Só que o problema da mãe com o filhote é que o filhote é curioso. Ele é curioso. Ele quer ver o que é. Por isso que a gente já teve, confirmado, 2 mortes por colisão. Agora no inverno reduz um pouco, né? Mas no verão é absurdo, absurdo, absurdo. Por dia, assim, vou ser generoso. Por dia, 50 jet ski. Outra ameaça, as redes de pesca de bagre. A realidade de pescador de bagre eu não chamo de pescador, chamo de assassino. Chamo de assassino. O boto que morre geralmente é boto bom. Por quê? Ele morre na costa. Ele engalha na rede na costa. Por quê? Porque ele vai comer, a hora que ele vai comer ele fica cego. Ele vai atrás da tainha, ele fica cego. Não vê a rede, malhou, acabou. E como se não bastasse, até a parceria com os pescadores oferece lá seus riscos para os golfinhos, né? Como qualquer trabalho, esse precisa ser feito de uma maneira ordenada, disciplinada, seguindo ali uma ou outra regra de segurança para evitar acidentes. E se algo sai errado entre os golfinhos, os pescadores, eles mesmos, se encarregam de prestar o socorro ali imediatamente. Os filhotes são ensinados que os golfinhos mais velhos sempre têm a prioridade para trabalhar com os pescadores. E se essa hierarquia não for respeitada, pode levar a acidentes. Em uma ocasião infeliz e rara, uma jovem chamada Fúria tentou pular a fila e pescar durante a vez de um golfinho mais velho. O veterano começou a persegui-la enquanto as redes estavam sendo lançadas.
e a inexperiente Fúria acabou enroscada em uma das redes. Embora ela tenha sido libertada, a rede permaneceu presa em sua cauda enquanto nadava em direção ao mar aberto. Os pescadores começaram uma perseguição na esperança de resgatá-la. Volta pra respirar, volta pra respirar. Agora sim, ó, se eles for pra terra lá e pular na água, aí é melhor. Volta agulhando, olha ele aqui, tá pulando água. Vai lá embaixo, pô, é isso, lá embaixo. Muitas perguntas me ocorrem quando eu olho para essa cooperação tão inusitada e tão rara aí entre os pescadores e os golfinhos, né? A primeira delas é por quê? Por que é que esses golfinhos se propõem a ajudar os humanos? Aí você me responde, para comer, o golfinho vai ajudar o pescador porque ele também quer comer a tainha, mas pode não ser tão simples, viu? Talvez esses golfinhos estivessem comendo mais e melhor se eles pescassem sozinhos. Os filhotes aprendem com os pais a cercar os cardumes de tainha. Tá certo que nem todos os botos por aqui são parceiros nessa pescaria. Como parte da população não coopera, então há de se pensar se realmente existe um ganho energético nesse processo, ou um ganho, né, alimentar diferenciado por praticar essa interação com o pescador daqueles que não interagem. Só por esse depoimento já fica claro que esses bichos também têm cultura. A colaboração com os pescadores faz parte da cultura de algumas, mas de não todas as famílias de golfinhos que frequentam a região. E aqui talvez seja legal conceituar a cultura antes de seguir adiante. Vamos ficar com a seguinte definição. Nessa conversa aqui a gente vai tomar cultura como um comportamento transmitido socialmente que não é adquirido individual e nem geneticamente. E a ideia de que animais também possam produzir cultura é relativamente nova na ciência. Um marco é a obra do primatologista Frans de Waal, autor do livro The Ape and the Sushi Master, tipo o macaco e o mestre sushizeiro. Ele conta a história de um macaco chamado Imo, que costumava comer batata doce. Como todo macaco lá da ilha de Kushima, no Japão, ele comia essas batatas, cheias de terra mesmo, né? Só que aí ele aprendeu a lavar a batata. E não apenas isso, ele foi aprimorando a técnica. Primeiro o macaco só molhava ali a batata, depois aprendeu que tinha que dar uma chacoalhada na água, mais pra frente aprendeu a esfregar a batata, e enquanto ele fazia isso, ele era observado pelos outros macacos ao redor, os amigos dele. 3 meses se passaram e 2 desses amigos do Imo passaram a imitar o que ele estava fazendo ali com as batatas. E aí o hábito se espalhou pelos irmãos mais velhos, foi repetido pelas mães e virou uma reação em cadeia. Bastaram 5 anos e aí 3/4 dos macacos daquela ilha já estavam fazendo igualzinho ao Imo, todo mundo lavando a batata. Isso aconteceu ainda na década de 50 do século passado e até hoje os macacos de Kushima, no Japão, lavam as suas batatas, todos seguindo os passos do Imo, o pioneiro da higiene. Esse estudo é muito famoso e é o primeiro a ser citado quando alguém fala de cultura entre os animais. Mas ó, não é só porque eu sou brasileiro, tá? O que acontece em Laguna é muito mais fascinante e abre margem para outros questionamentos. É que o caso de Laguna mostra é que esses animais não apenas produzem cultura, não, é mais do que isso, é muito maior do que isso. Eles conseguem nos influenciar culturalmente e isso explode a minha cabeça. Para pensar nos exemplos de solidariedade dos pescadores para os botos que a gente viu antes. Os pescadores se mobilizando para pedir respeito aos parceiros deles, obrigando a Câmara Municipal a aprovar a lei rapidamente lá. Ou então o golfinho em apuros e o pescador pulando na água para salvar. Na boa, não é toda a comunidade humana que se daria um trabalho desses para preservar a vida selvagem ao redor. Esses golfinhos influenciaram a cultura local e ensinaram alguma coisa muito importante para a Laguna. E agora, graças a esses golfinhos, o mundo inteiro tem alguma coisa para descobrir e aprender com essa cidade.
muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu deixo o meu agradecimento, mas também quero encerrar com um pedido, só dessa vez. Se você estiver em Laguna para ver esse espetáculo, por favor, comporte-se como um lagunense. E o que eu quero dizer com isso é, respeite esses bichos aí, valorize a natureza ao redor. Valeu!